Carolina, que é professora de biologia, e o Pablo, que é professor de tudo, porque ele é assistente de coordenação, ele está em todos os lugares e ele vai no Estúdio Meio. Então, os três acompanhando o grupo. Nós não estamos levando três mais educadores, mas a primeira série eu vou colocar três para acompanhar. É a primeira vez que eles vão sair com o ensino médio e eu deveria colocar mais um educador para estar fazendo. É uma viagem que não tem aéreo, então ela é uma viagem menos custosa e aí colocar três sempre tem uma possibilidade de um trabalho mais tranquilo. O objetivo é que eles apresentem para vocês a programação de trabalho que vai ser feito lá. Eles já estiveram lá com outra turma o ano passado, então eles conhecem. E tem o Marcelo, que é da Kiron, que é a empresa que dá suporte para a gente. Olá, tudo bem? Pais novos? Pais novos. Tá. Pais novos. Tá certo. Bem novos. Então eles vão apresentar para vocês, para que vocês vejam o que vai ser tratado do ponto de vista acadêmico. E o Marcelo está aqui para esclarecer questões de logística. Tá? Eu vou pedir autorização para vocês para poder gravar a reunião, para que depois a gente possa colocar o link para quem eventualmente não tenha podido comparecer e ter mais informações daquilo que vai ser apresentado. A gente vai tentar ser objetivo, porque a gente tem que sair no máximo 8 horas da noite daqui. Muito tempo para vocês tirarem dúvidas, esclarecer, tanto com os professores quanto com o Marcelo daqui. Tá bom? A gente começa? Sim, por favor. Boa noite, então, pessoal. Como o Ed já nos apresentou, surgiu o professor de Geografia, a Carol, professor de Biologia, e nós vamos acompanhar a primeira série na Ilha do Cardoso. Tá, que o objetivo nosso aqui nesse primeiro momento é falar das propostas do trabalho, né? O que a gente pretende trabalhar, o que a gente pretende desenvolver com eles, né? E mostrar um pouquinho também do lugar. Tá bom? Depois o Marcelo, claro, vai falar mais do lugar, dar outros detalhes que acho que cabe mais aqui. A nossa fala está basicamente dividida aqui em 3 partes, né? Aqui é um pouco a ideia do que pensar sobre esse lugar, né? Então tem a ideia das ações antrópicas e suas consequências, porque como vocês vão ouvir na nossa fala, um dos elementos centrais desse trabalho, uma das questões que mais toca, é pensar um pouco isso, de que forma as ações humanas, né, as intervenções humanas estão trazendo consequências para aquele lugar, né, mas obviamente a gente pode pensar isso para o mundo inteiro. A segunda parte a gente vai falar do lugar, mostrar especificamente o lugar, trazer algumas fotos, falar um pouquinho das atividades que vão fazer e, né, mais por fim, a ideia da proposta do trabalho mesmo, né, como a gente vai também dividir as atividades que eles vão fazer, tá bom? Antes de falar dessas 3 etapas, a gente vai falar um pouquinho da importância, né, do estudo do meio. E aí a gente traz alguns elementos, né, instigar o espírito investigativo dos alunos, né? Claro, partindo de algumas provocações que a gente já, né, vai fazendo em sala de aula, a ideia é que o campo possibilite, né, esses momentos de investigação, de alguns incômodos, né, algumas situações que façam, né, os meninos e as meninas pensarem sobre algumas coisas, se incomodarem com algumas questões que podem estar acontecendo. Então, o campo sempre possibilita, né, essa necessidade de investigar alguma coisa que não está dado, como normalmente a sala de aula. Promover o contato com outras experiências socioculturais. Bem, a gente vai passar 3 dias com uma comunidade caiçara que é consideravelmente isolada, você não chega de carro, né, você chega através de barco, não tem luz elétrica, né, o celular era bem mais ou menos, acho que era só uma operadora que funcionava, né? Então é uma experiência sem sombra de dúvida, né, tanto no que diz respeito ao modo de vida deles, quanto ao lugar que a gente vai dormir, ou a comida que a gente vai comer, as festas deles, como vocês vão ver, a gente vai ter uma noite lá com música, vão tocar para nós, é bem interessante, né?
Limitar interações menos controladas com a realidade. Bem, a escola é um lugar, né, controlador. É um lugar que a gente normalmente, né, tem o controle, tem o domínio da situação. Quando você sai para o campo, por mais que seja tudo muito bem planejado, tanto por parte daquilo quanto por parte da escola, né, você sempre está aberto a situações, e sobretudo pedagógicas, que é isso que a gente está vendo, que você tem menos controle, uma fala de alguma pessoa da comunidade, uma pergunta do aluno para alguém. Então, sempre situações assim que pode ter menos controlada e por isso mesmo bastante interessante. O tempo também, né, influencia, né? Às vezes se chove, a gente tem que mudar o roteiro, mudar a estratégia, isso tudo está fora do nosso controle. Né? Assim, uma série de situações que você ali não, né? Enfim. Desenvolver laços sociais entre si em cenários distintos do escolar, que também é bastante claro, né? Ou seja, passar 3 dias, né, num lugar como esse, né, que é um lugar super pequeno, então está todo mundo junto o tempo inteiro. Isso inevitavelmente, né, vai criar laços de afinidade entre alunos que de repente não tinham conversado ainda entre eles, né? Vai fortalecer alguns laços, né? Inclusive conosco, né? Com os 3 professores que vão também. Acho que é um momento bastante interessante. Nesse sentido, é bem interessante que esse trabalho seja mais no começo do ano. Né? Ano passado aconteceu um pouco depois, mas no começo do ano, porque ainda é o momento que a gente está construindo, né, essa relação com eles. Então, esses 3 dias, né, essa imersão de 3 dias com eles, acho que pode ser bastante proveitosa nesse sentido. Bem, Carol, quer complementar alguma coisa? Não? Bem, essa parte aqui, como a gente falou um pouquinho, é o que esses 3 dias, em grande medida, vão nos levar a pensar, né, dentre outras coisas, mas isso talvez seja o elemento central, que é as nossas ações, as ações antrópicas e essas consequências. Né? E para isso, nós temos aqui 2 perguntas, 2 questões, né? São questões disparadoras para a gente pensar esse estudo do meio, mas não apenas o estudo do meio. Uma coisa interessante de se pensar é que esse estudo do meio é bastante vinculado com os conteúdos de geografia, com os conteúdos de biologia, né? Então essas questões elas remetem às discussões que a gente faz, né, em sala e também, né, nos dão um certo guia, um certo direcionamento para o que a gente vai ver em campo. Então, primeiro, existe limite para a relação humana? Vale lembrar que essas questões elas não necessariamente precisam ser respondidas, categoricamente respondidas, né, de uma maneira clara e objetiva. Tá? São questões para se pensar e, claro, tentar buscar caminhos. Então, fizemos essa discussão em sala já trouxemos um pouco essa discussão. Sobretudo essa segunda questão aqui deu um debate de quase uma aula inteira, não era o que estava previsto, mas como eles se engajaram na discussão, a gente seguiu. Mas, então, a primeira, existe limite para a ação humana, né? Ou seja, a gente acha que nunca tem muito essa dimensão de onde nós estamos chegando. Né? Nesse momento, está tendo uma discussão sobre a inteligência artificial, e tem gente dizendo, bom, a gente deve seguir com isso, ou está no momento de parar. Então, acho que pensar um pouco, extrapola, claro, a discussão, né, do lugar que a gente vai, acho que essas questões elas abrem para vários outros temas. E aqui uma questão assim, também bastante pessoal, né? Se cada um de nós, se cada um deles, né, abriria a mão do conforto pessoal, tudo que nós temos, né, a facilidade de um celular na mão, os confortos que nós temos em casa, né, sabendo dos impactos que essas nossas escolhas provocam a curto, médio e longo prazo. Né? Como a gente vai ver, há uma situação nesse lugar que a gente vai visitar em que a gente não pode afirmar o que causou efetivamente aquilo, mas algumas hipóteses, e essas hipóteses estão ligadas às nossas ações. Né? Então, é possível. Nesse sentido, acho que vale muito a pena pensar, né? Trazer essa reflexão para eles, né? O que eu estaria disposto a fazer para pensar num mundo melhor. É o desejo de todos. Acho que ninguém diria que não pensa num mundo melhor, né? Num mundo, sei lá, menos violento, num mundo onde que houvesse menos problemas ambientais, menos problemas econômicos, sociais.
enfim, tá, mas o que eu faço, mas não é no sentido do que como eu vou agir, mas o que eu abro mão, né? O que eu posso deixar, inclusive, de fazer e que me é caro, né? Para pensar num mundo melhor, tá bom? Mas, ei, tá, pode falar. Bom, então, isso é para situar a gente, né? Para onde a gente está indo? A gente está indo para o extremo sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, né? Na comunidade onde a gente fica, do outro lado a gente vê o Paraná, né? Então, do outro lado do mar de dentro, que a gente chama aqui de estuário também. Então, a gente desce em Cananéia e entra aqui, vem pelo mar de dentro, é 1h30 mais ou menos de barco, né? 1h10. 1h10. E aí a gente chega lá, na verdade é um pouquinho mais para baixo aqui é a comunidade de Marujá, um pouquinho mais próximo que é o sul da ilha. A gente está bem no extremo sul de São Paulo. E essa comunidade, ela está enfrentando, né, ela enfrenta um grande problema, que ela foi realocada em 2018. Fala um pouco disso. Pode? Talvez Acho que tem como apagar. tem como apagar uma parte dela. Da frente. Uma delas. Ah, não, só aquelas 3. Ou apaga essas daqui e deixa as de trás, as 6. Isso é. Tá? Ah, fica essas. Porque se melhora muito. Deixa. Tudo bem. Tá muito escuro, né? Bom, essa foto é uma foto de 2016, a comunidade, ela era aqui, né, Marcelo? Antiga. Inicialmente eles estavam alocados aqui, nessa região, e esse canal, ele foi sendo aberto, né? Foi ganhando largura por conta, enfim, são hipóteses, né? Isso pode ser por conta das mudanças climáticas, que é algo que acontece globalmente. E também existe uma hipótese de uma abertura de um canal na década de 50, 60, que pode ter gerado esses processos erosivos e aí, consequentemente, foi abrindo esse canal. Essa foto de 2016, a gente tem aqui 2 metros de largura dessa faixa. E em 2018, teve uma ressaca muito significativa e abriu esse canal, né? Então aqui a gente tem a foto de uma ponta à outra, né? Então aqui, nesse dia, a gente tem um canal aí de 170 metros de largura. E aí essa comunidade, por conta disso, teve que ser realocada. Esse é o grande drama dessa comunidade, né? Então toda vez que nasce alguém na comunidade, eles plantavam árvores, né? Para simbolizar o nascimento. Então imagina só o drama que é ver toda essa história sendo alagada, né, sendo perdida. Isso foi em 2018. E aí eles foram realocados mesmo em 2018, eu não me lembro agora, 2019. Porque foi no final de 2018, né? Talvez tenha sido mais. Então vale eu apagar um pouquinho para ver essa. Então aqui a gente está vendo o canal aberto aqui. Imagem de satélite. Imagem de satélite. Logo, alguns dias depois do acontecido, né? Aqui algumas fotos da época que aconteceu isso. Então aqui Processos erosivos, né? De forma toda essa movimentação da área vai destruindo, vai derrubando, vai retirando areia, ou seja, retirar a areia significa retirar o espaço, né, local dessas pessoas. as árvores foram destruídas também, as casas, uma parte das casas foram destruídas. Lá naquele começo, quando ela mostrou que estava ligado ainda, começou, ele tinha 10 metros, aí foi diminuindo, quando chegou nos 2 metros, que foi dado algo querendo retirar a comunidade da onde eles estavam. E aí teve toda uma briga de conquista do espaço, que é uma coisa que a gente vê muito forte, essa resistência da comunidade, e para onde que eles iriam. Isso, mas tudo isso, esse tudo mais em detalhes, né? A Carol vai mostrar algo mais, a gente tem o primeiro dia que é fantástico, que é uma conversa, uma roda de conversa com uma das lideranças comunitárias, que ela é muito boa, ela lida muito bem com os jovens, então assim, a Carol vai mostrar algo mais, né? Isso vai ficar muito claro assim.
Essas fotos foram feitas num pré-campo com o professor, né? Isso, já ainda antes da pandemia. E aqui, essa primeira foto é sobre um cultivo de marisco, que ele tem uma oficina que envolve essa atividade, eu vou mostrar para vocês do ano passado. Tem a questão dessa, a questão Das sementes. Das sementes de marisco para engordar. E aqui é uma foto de uma placa solar, porque a energia deles é gerada por essas placas. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi o ano passado. Né? Então, no primeiro dia a gente chega lá depois do almoço, né? Então tem o reconhecimento da área e tem a conversa com a líder da comunidade, que é a Tatiana, que é da família, né? Cardoso, Ivana Cardoso, ela leva o nome da família. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui com vocês, a gente não tem com os alunos, a gente não conta para eles isso. A gente deixa eles descobrirem lá tudo isso, né? A gente não dá spoiler para eles. Só um pouquinho para vocês. E assim, muito interessante, como eu disse, né? ela conta em detalhes, acho que tem uma interação bastante interessante. E ela traz esse mapa, e eu lembro que no ano passado, os alunos, eles gostaram muito desse mapa, porque visualmente fica tudo muito claro, né? Para entender. Então, acho que ela tem uma forma de lidar e de contar, assim, que é muito interessante. Os alunos se envolvem, né? Eles gostaram muito, assim, né? Então, acho que é um momento bem interessante. Bom, depois disso eles têm uma oficina de artesanato, ela fala sobre algumas questões, né? Então lá tem a questão do descarte da pesca, eles usam essas redes que é descarte de pesca de camarão branco, que são encontrados na praia, e aí eles produzem os porcos squeeze, né? Garrafinha de água. Esse dia é o dia mais tranquilo, né? Então no final do dia eles têm um momento de lazer deles. Eles brincam com as crianças da comunidade, que isso é muito bacana, essa interação com as pessoas. E aí o segundo dia é um pouco mais intenso, né? Porque é um dia inteiro de atividades. Aí a gente começa com a pesca de cerco fixo. Então, ele é irmão da Tatiana, né? Da líder da comunidade. Então, ele é engenheiro, ele saiu da comunidade e voltou para a comunidade para trabalhar lá, para cuidar da questão de educação ambiental também. E depois a gente vai observar a questão da despesca. Mostra a maquete, explica como funciona por uma maquete, depois a gente vai, né, no próprio local. Muito legal isso. Aqui é uma pesca que eles chamam de pesca do cambal, que é uma pesca de espera na praia. Normalmente eles fazem à noite, mas eles fazem, né, para os alunos verem como é realizado. Então os alunos entram no mar, eles participam desse movimento. Mas assim, ela também já entra no mar, mas quem vai para a parte um pouco mais funda, mas no fundo é aqui, são os pescadores, né? Os alunos ficam na parte rasa, assim, na canela, para tranquilizar também, né? Qualquer eventual preocupação. Nesse lugar tem uma questão do lixo muito interessante, né? Então é um choque quando você chega e vê muito lixo na parte da encosta, assim, da encosta. Tem uma coisa que é, desculpa só para você, mas é que é muito louco de ver, porque vem areia, aí você tem um soerguimento, assim, né? Onde começa uma formação vegetal. Essa areia, esse barranquinho de areia que você encontra em várias praias, ali muitas vezes tem incrustado de lixo. Ou seja, o lixo foi sedimentado, né, como se fosse uma rocha, por exemplo, no meio da areia. Essa discussão, desculpa, Carol. Não, imagina. E é interessante que a gente compra luva, né, para manipular esse lixo. É muito interessante que não é um lixo da comunidade, né? A gente chega e fala assim, nossa, mas a comunidade joga o lixo aqui. E aí eles analisam esse material e eles veem que começa a surgir garrafinhas da Malásia, né, de Singapura, da China, porque é um lixo que vem do mar, provavelmente do lixo dos navios. E existe um processo de circulação ali que esse lixo vai parar nesse lugar e é acumulado ali. Então é muito interessante isso que o Gil falou, são camadas de lixo. E a comunidade tem existe um esforço para limpar esse lugar sempre, mas esse lixo sempre volta. Então é assim, é como enxugar gelo, na verdade, né? E é uma atividade bem bacana, assim, eles ficam super
curiosos e instigados com essa coisa de bicho do mundo todo e Paraí, né? Aqui aí à tarde tem a pesca do irico, que é a manjubinha, né? Aquele peixe pequenininho. Normalmente a gente encontra em loja de produtos japoneses, peixinho seco bem pequenininho. Então eles mostram. Na culinária japonesa eles usam para fazer caldo, né? E aí eles participam das atividades também. Aí depois tem as oficinas. Então aqui é para oficinas para secar o peixe, né? Eles têm uma produção de peixe seco bem interessante na comunidade, que foi algo que surgiu, foi muito importante para eles durante a pandemia. E ali a gente tem a oficina que é da plantação de semente dos mariscos, né? Então eles fazem essa seleção dos menores e aí eles devolvem para a água para esses mariscos engordarem e eles colocarem mais para frente. A gente não tem foto da captação de vongole. Ah, é verdade. Puxa, é verdade. Tem um momento que a gente faz a captação do vongole, né? A gente para num lugar, é um lugar bem raso, onde a gente enfia a mão na lama, assim, na areia, né? Que é bem lodosa, capta esse vongole e depois a comunidade, as mulheres da comunidade fazem um jantar com essa coleta, né? Então é super bacana, eles super se divertem. Sim, né? sim, nossa, é uma parte bem divertida também, gosto bastante. Às vezes eles ajudam a comunidade a fazer. Tem essa possibilidade, a comunidade convida, né, os alunos a participar, de abrir mesmo, Lavar. Cozinhar, enfim, fica um pouco a critério de cada um, porque às vezes o pessoal também está no horário livre, quer fazer alguma outra coisa, descansar, mas tem essa possibilidade também. Aí tem o fandango, né, que é um estilo musical, né? Acho que pode falar um pouquinho Então, mais. é uma manifestação cultural, para além só do estilo musical, né? Mas claramente um estilo musical, que ele é característico dos caiçaras, e ele tem em vários lugares do Brasil, mas o forte dele é no litoral paulista, né? Sobretudo no litoral sul, mas existem, né, grupos de fandangos, existe essa manifestação também no litoral norte, tem no Rio de Janeiro e no Paraná. O Paraná é muito forte, inclusive tem, meu Deus, agora eu vou me lembrar, uma dessas TVs por assinatura tem um documentário muito interessante sobre fandango no Paraná, né? No litoral paranaense, que é super pequenininho, né, mas tem manifestações culturais bastante interessantes. Então, é a música, e ela tem uma característica bastante própria, mas junto com isso é a dança, e o fandango, ele tinha também não sei se ainda hoje isso faz parte dessa cultura, o fandango é a festa. Assim como a gente fala o forró, o pagode, né, que não é um estilo musical exatamente, mas sim a festa, toca lá, né, alguns tipos de música, o fandango é a festa. E eles usavam muito o fandango para as atividades, né, conjuntas. Então, por exemplo, tinha o plantio de arroz, e a colheita de arroz, a colheita de alguma coisa. Eu não consigo colher sozinho a minha família, então eu chamo a comunidade. A comunidade me ajuda lá, 1 dia, 2 dias a fazer essa colheita, né? E depois, na noite, né, eu proporciono um fandango para as pessoas, ou seja, eu chamo alguém para tocar, a gente cozinha, faz comida para todo mundo se diverte a madrugada inteira, então é essa troca, né? Mutirão, então, né? O mutirão, exatamente, a ideia do mutirão, né? Então o fandango, ele, para além só de um estilo musical, ele tem toda essa questão cultural extremamente importante para essas comunidades caiçaras do litoral paulista, paranaense e um pouco mais, né? Rio de Janeiro, alguns outros lugares também. Pode mudar, cara? E aí o último dia é uma atividade. Ano passado a gente fez uma trilha na Mata Atlântica, mas pode ser a visita também, a gente pode ir pro mangue. Então fica muito a critério do movimento que a turma vai ter, né? Ano passado a gente optou pela trilha, que foi ótimo, né? Tem um guia, então ele traz uma série de elementos sobre o bioma, sobre a história também, né? Da região. Então, esse guia, inclusive, ele é maravilhoso. Termina numa cachoeira lindíssima, né? Bem tranquila, bem gostosa, mas também um momento agradável, né? É importante falar que durante isso, né, acho que pode passar, que eu acho que vai linkar agora. Então, a gente agora
pensando na proposta do trabalho para vocês entenderem como que a gente usa todos esses elementos para trabalhar, né, de fato. Então, nosso primeiro objetivo é vivenciar o trabalho de campo como investigador, né? Então, eles em campo, sentindo, né, a partir daquelas perguntas norteadoras que a gente deixou para vocês, usarem esses elementos para tentar, de alguma forma, responder, encontrar caminhos, né, para essas questões. Então, a ideia é coletar dados, o que a gente tem um trabalho bem estruturado, que já começa sendo feito antes da viagem, que é o que a gente chama de pré-campo, que eles estruturam entrevistas com base em alguns temas, né? Então, o tema da realocação é algo muito importante, então um grupo vai trabalhar com a realocação dessa comunidade, então entender como que esse processo se deu, enfim. Serão divididos em grupos, ou trabalhar em grupos. Questão de mapeamentos, registros fotográficos, né, que isso vão gerar produtos para eles, para os trabalhos, e as observações, enfim, né, todas as discussões que todas essas atividades vão gerando neles. E por fim, aquilo que a gente falou no começo, que para além desse trabalho um pouco mão na massa, né, de coleta de dados e informações que vão ajudar nas reflexões, são as discussões que estão postas, né? Então, vários momentos, inclusive no momento das entrevistas, todos os grupos têm que fazer entrevistas. A entrevista acaba que, no final das contas, também vira um grande bate-papo, até porque o pessoal já está ali meio junto há 2 dias, né? Tem uma certa proximidade, e aí as conversas são muito proveitosas, né? E que traz essas questões, remetendo lá as questões iniciais que nós trouxemos, né? Ao pensar, né? O mote de pensar essa saída, né? De que forma as ações antrópicas impactam, né? E ali a gente está vendo um caso, né, de que a gente não tem muita clareza o que foi efetivamente que impactou, que fez que aquela comunidade tivesse que abandonar um lugar, e todo o drama que isso significa ir para outro, mas há hipóteses, e essas hipóteses estão vinculadas às ações antrópicas. Só que o legal é que eles vão perceber que isso não aconteceu ali apenas, né? Isso está acontecendo em todos os ambientes, no ambiente urbano, né? Ou seja, no ambiente que nós estamos aqui, que nós vivenciamos cotidianamente. Então, acho que tem o lado, né, ali dessa mão na massa, de coleta de atividades, que também a gente vai utilizar esse material para as atividades pós-campo. Então, lembrando, tem 3 etapas, né? O pré-campo, que se organiza algumas coisas para a viagem, o campo propriamente dito, e o pós-campo, que a gente realiza, a gente trabalha em alguns desses materiais coletados. Mas essas reflexões aqui também serão importantes, eles vão apresentar isso, né, nos trabalhos posteriores também. Tá? É isso, gente. Depois, se tiverem dúvidas, acho que você vai talvez se fale uma coisinha agora, ou não sei como que é a dinâmica. Eu acho que assim, talvez o Marcelo pudesse falar para que abrisse depois para as perguntas, e aí vocês fazem as perguntas sobre as questões logísticas e sobre o que vocês falaram. Tudo bem? Pode ser? Porque o Marcelo faz um apanhado sobre as questões logísticas e aí abre para as perguntas. Boa noite. Então, na verdade, assim, aqui nós você já conhece, né? Trabalhamos aqui desde pequenininho, do 5º ano até o 3º ano do ensino médio. E provavelmente quem estava aqui ano passado viajou com a gente para Itatiaia, em São Paulo. Nós somos uma empresa que saímos de dentro de uma escola, só trabalhamos com escolas, para quem não conhece. Estamos há 31 anos no trabalho só com escolas. Não trabalhamos, já tivemos pressões até de pais para viajar com a gente, mas organizar a gente não faz, só faz com escolas mesmo, que é o nossa expertise, vamos dizer assim. Essa viagem, inclusive, da baleia, é uma viagem que a gente tem muito orgulho dela, porque a gente criou junto com a comunidade esse trabalho. Foi numa conversa, a gente vai muito para Cananéia, muito para a Ilha do Cardoso. A Ilha do Cardoso também, o Gil estava falando sobre a questão do Paraná. Ela é divisa com o Paraná, né? Então por isso que o Fandango também tem uma influência muito grande ali, tá? Inclusive uma das partes que já secaram, está na dúvida se virou Paraná ou se ficou em São Paulo. É uma viagem que a gente criou junto com essa comunidade, num bate-papo, fomos conhecer, quando elas estavam lá do outro lado ainda.
Os alojamentos os quartos eram quartos das pessoas mesmo que moravam na comunidade. Aí eles começaram a ver que tinha um potencial para o trabalho pedagógico, que aí quando aconteceu o problema deles terem que se realocar, tiveram que parar com o trabalho. Naquela época a gente tinha levado umas 3 escolas para lá, aí até eles montaram. E quando eles montaram a nova, já montaram pensando nos alojamentos para os estudantes. Então as casas elas tiveram uma continuidade, e alguns lugares são só alojamentos inclusive. Então e é super seguro, super tranquilo, e é uma comunidade muito acolhedora mesmo. Então a gente vai de voadeira para economizar tempo, dá 1h10, como a gente comentou, e lá a gente tem todo um recurso já preparado para qualquer tipo de dificuldade. Então, por exemplo, lá eles já têm o que eles chamam de panela Kiron, que é a panela para quem é celíaco. Então você tem todo para diabéticos. Então toda a dificuldade que a gente podia imaginar de estar dentro de uma ilha, a gente lá conseguiu superar. Até mesmo de socorro, quando tem uma lancha lá própria para isso também. Tá? E muitas vezes a gente também tem enfermeira na frente da gente, que é no Ariri, já de plantão, se a gente precisar. Eu acho que aí a viagem eles já contaram todos para a gente não ficar falando tudo da viagem, mas é isso, é uma comunidade muito gostosa, é uma viagem muito marcante na Kiron, essa viagem, porque é uma viagem muito mão na massa. A todo momento os adolescentes estão fazendo alguma coisa de produção mesmo, né? Até como vocês viram, do peixe, a meia, do marisco, pegar o berbigão, que é o vongole, lá eles chamam de berbigão. Então é muito legal, é uma viagem inesquecível mesmo. E é muito doido, porque depois você faz um monte de viagens, assim, tem escolas como aqui, né? O aluno já viajou, a aluna já viajou um tempão com a gente, em vários hotéis, não sei o quê. Aí de repente eles falam que essa viagem, que é muito mais rústica, falam que é a melhor viagem que eles já fizeram dentro disso tudo, porque eu acho que é isso. Tem a coisa do desprendimento com relação a celular, com relação a outra. É muito contato deles com eles e com a comunidade. É uma viagem muito bonita, na verdade. Se você poderia falar sobre questões que, embora vai estar lá no link que vocês vão acessar, as informações complementares sobre roupas, essas coisas, mas acho que seria legal dar uma fala. Na verdade aí a roupa é o básico. Tem que lembrar muito de calças leves e que possam molhar, por exemplo. Na trilha, é legal você fazer qualquer trilha que você vai fazer na vida, fazer de calça mesmo com calor, né? Porque tem um monte de galho e tal. Então uma calça que não seja jeans como a minha, mas uma calça leve, vocês vão perceber, como o Júnior falou, que levar, mas é o básico, de uma viagem de praia. Não precisa levar sapato para baile, mesmo tendo fandango, e não combina com a comunidade. E a vacina da febre amarela não é? Não precisa, não é obrigatório lá com a febre amarela. No tempo maior antes do controle maior da Covid, se é que eu posso dizer assim, a própria comunidade se preservou, só para vocês saberem. Eles se fecharam e não queriam mais receber gente enquanto não viesse todo mundo vacinado. Agora isso já está muito mais tranquilo para todos lá. Quantas pessoas tem na comunidade? Quantas pessoas? Puxa vida, vou dar uma olhada, mas... não chega a 50, acho, né? 30 e... 30 e algum... Não, é super pequeno. Não, e é impressionante, assim, essa quantidade de pessoas, que chega no máximo a 50, nas festas chega a 300, 400 pessoas, tem muita gente. Então isso foi uma coisa que ajudou muito, e tinha muita gente de São Paulo que passava o Réveillon lá. Como aconteceu também com São Luís do Paraitinga. Quando a gente foi ver, tinha uma identificação muito de pessoas da capital com essas duas localidades, que sofreram com relação a desastres ambientais e ajudaram muito a se reerguer esses lugares, porque tinha muita gente que passava lá. Então no Réveillon dá em torno disso, 300, 400 pessoas, acampam, ficam em casas. Quem que vai? Eu acho que vocês já falaram isso, mas eu achei um pouquinho Os dois professores e o Pablo. Tá legal. A minha pergunta vai mais
Mais uma questão Isso, do conteúdo? isso, Tá, então assim, porque eu estava já pensando em outra coisa, talvez até o Ed pudesse falar melhor, do momento que se começou a pensar em Cananéia, né, pensar na região, e aí, claro, né, a gente sempre pensa no potencial, né, que aquela região tem para possibilitar trabalhos, né, e na logística, né, na distância, então tem uma série de elementos. Mas, no caso de geografia, a primeira série, né, a gente tem um foco muito grande nessa discussão, né? Quando todos os materiais estiverem, se quiser uma olhadinha no Moodle, a discussão que está posta, que permeia o ano inteiro, e no primeiro trimestre ela é muito forte, né? É essa questão da relação das sociedades humanas com o meio natural, né? E tudo que isso possibilita. Bem, agora, né, tendo passado, a gente está terminando um processo de avaliação, a gente começa a discutir algumas questões ambientais que já vão permitir também alguns links. No decorrer do ano, tem uma série de questões que a gente passa com, por exemplo, a Carol falou de processos erosivos, né? Então já vai discutir um pouco essa dinâmica do planeta, né? Tanto dinâmica interna, que pode gerar terremotos, vulcões, quanto dinâmica externa, que pode gerar acontecimentos como esse, né? E biomas, que aí acho que a Carol pode falar um pouco mais, que ela trabalha um pouco mais com essa questão dos biomas, né? Então tem uma série de temas que a gente discute no decorrer do ano que se associam, que nos permite tanto antecipadamente, depois em campo, lembrar de algumas coisas, ou pós-campo, quanto no pós-campo, ou mesmo lá, então, lembra que a gente falou isso em aula, né? Dá para sempre fazer esse jogo das discussões. Mas eu acho que tem uma coisa importante, que é estar num lugar onde um acidente humano, porque no final de contas a gente já tinha fazer um acidente provocado por humano, você pode ver concretamente o processo de impacto ecológico que afeta a ilha, afeta diretamente a comunidade e muda completamente, ou obriga a comunidade a se adequar em função de algo que é um efeito causado pelo modo como a sociedade e o mundo produz e gera o que gera em termos de desequilíbrios. Então ali você tem uma situação muito particular, porque você tem um acontecimento que está ali na frente, né? E os meninos vão poder constatar isso. Que também está ligado diretamente a essa questão da produção de lixo, que caracteriza a nossa sociedade, uma sociedade de consumo e de descarte, e da circulação disso, né, numa pequena comunidade no Brasil, sendo afetada por um lixo que vem de diferentes países do mundo, que provavelmente não vem apenas pelos navios, mas vem pelas correntes. Então, assim, do ponto de vista da questão problematizadora que eles estão levantando, que é, por exemplo, perguntar para os alunos, fazer com que os alunos se coloquem na condição de que sacrifícios eles estariam dispostos a fazer para salvar o planeta, digamos assim. Então ali você tem um estudo de caso interessante para você poder explorar, né? E por isso que a gente está buscando questões problematizadoras que sejam questões e não perguntas. A gente está procurando com os professores fazer uma diferença entre questões e perguntas. Você tem uma pergunta que você pode responder diretamente, que é o que a escola costuma fazer normalmente. Quem descobriu o Brasil? Foi igual você, tá bom. Agora, você colocar para os alunos um problema, quer dizer, o que você faria para melhorar o planeta? Que implicaria em abdicar de certos aspectos da tua vida pessoal, é colocar um problema. Porque a resposta não é uma resposta só técnica, não é uma resposta só conceitual e informativa, ela também é uma resposta ética, política, existencial, que é o que a gente está buscando em todas as áreas. Então ali você tem, eu acho que em Canané, ali na Indicadores, em Baleira, você tem elementos para explorar isso muito bem em função de um dado muito específico. É possível que tivéssemos outras possibilidades de ver, acho que é o caso até de estudar mais, mas ali eu acho que tem uma coisa bem contundente. É muito singular, né? A ilha aqui realmente tem um foco com relação aos impactos ambientais e todo esse trabalho muito forte aí. Bem contundente. Eu acho que uma coisa muito importante, assim, eu vou falar especificamente na área da geografia, que é um pouco minha, é que aí a região da Ilha do Cardoso é a região da maior reserva intocada de Mata Atlântica. Ele é falado, eu peguei no finalzinho, com certeza que falou,
E quando o geógrafo está se formando, ele faz uma visita lá, ele faz trabalho de campo lá, e ele está fazendo vários trabalhos de campo. Quando você chega lá e se depara com a diversidade de bromélias, orquídeas, que você vai e visita em campo, você se surpreende muito. É um lugar que, para quem não está habituado a fazer trabalho de campo, dá para fazer, não precisam ficar preocupados com escarpas, íngremes e problemas. Tem locais da ilha que você atravessa de um extremo a outro em 300 ou 300 metros. Né? E assim, é realmente uma viagem inesquecível. Eu recomendo a todos que estejam lá para ver essa diversidade, para pisar no mangue. As pessoas costumam dizer que essa região é o berçário da fauna marítima brasileira. Os animais vão lá para desovar, todos eles, não só os nossos, que vêm de fora. E todo o meio ambiente ali impacta diretamente no que acontece no entorno. Por isso é tão importante preservar. Então a viagem é muito um acerto, não tem que dizer, mas vale muito a pena e está na mão de um profissional que eu gosto daqui. Na verdade, eles estavam indo 3, mas estão indo 3,5, a Carol está grávida, vocês perceberam. Está grávida, até quando nós vimos na casa, eu falei que ela falou que estava grávida, eu falei, vai viajar, né? Porque, sabe, tem sempre uma tensão nas viagens externas, então, mas ela disse que... Carol, eu fui pra lá bem grávida. Há uns 2 meses antes de Nasceu. nascer. Maio ainda vai dar. Vai dar. A gente decidiu o nome da nossa filha lá. Então, lugar marcante, né? Está aberto para perguntas, pessoal. Literatura, você vai pegar muito frio lá hoje, assim? É ou um vai lugar depender? geralmente mais um pouco mais frio. Sempre é legal aí nesse caso levar uma roupa mais aconchegante para dormir. Eles têm cobertor, mas é legal levar uma roupa que também esquente. Ele falou de uma calça para trilha, mas vale a pena levar uma calça outra, eventualmente. Porque assim, a gente, falar que o lugar é mais frio ou menos frio, a gente está, sobretudo no litoral, dependendo de entrada de frente fria, então isso vai depender. Claro que a gente consegue, com poucos de antecedência, saber como vai estar. Esse trabalho também a gente faz, né? Na semana que antecede, né? Inclusive ele sai numa quarta, na terça-feira nós temos aulas com eles, né? Então, toda essa preparação a gente também vai avisando, olha, não frente fria para entrar, pode ser que caia a temperatura, não, vai estar ótimo o tempo e tal, né? Então a gente já vai dando um toque, cada um vai organizando suas roupas, né? Vai ser interessante ter uma calça, né? Uma capa impermeável. A voadeira, por exemplo, isso é uma coisa legal, né? Acho que a voadeira, ela, dependendo do vento, né, vem muita água, né? Você toma ali uma chuva, então você ter uma capa impermeável para essa viagem, né? Para esse deslocamento é interessante, né? Se for chover, enfim, né? Acho que, mas a gente, tudo isso vai estar no material, mas a gente também vai conversando, vai dando uns A toques. gente reforça né? antes da viagem, né? Eles perguntam também. Chega antes, eles estão super ansiosos. Curiosos, né? Aparecem muitas dúvidas, então. Lá no link vocês têm orientações sobre remédios, essas Isso. coisas, que precisa ter claro que tem que levar, se toma alguma medicação específica, só remédios, tá? Outras coisas, todos os tipos de drogas, não, porque senão vocês vão ter problemas e ter que buscá-los lá. É bom que vocês Isso saibam vocês disso. falam para eles, né? Sim, eles sabem. Eles sabem. Sabem, né? Mas vocês sabem que eles têm uma efervescência, uma vontade de fazer coisas e uma cabeça muito cheia de coisas que eles não deveriam fazer e às vezes fazem. Então, é bom que todos tenham muito claro isso. Né? Eu não preciso dizer para vocês que são pais e mães, vocês repetem para eles 1000 coisas e eles não fazem. Então, a gente precisa ter muito claro essas questões, é importante que isso seja muito esclarecido para que não estrague a viagem de ninguém. Porque, efetivamente, bebida, cigarro eletrônico, vai ter problema se nós pegarmos, porque vocês vão ter que buscar. Entende? Então, a gente precisa deixar muito claro isso, porque eles acham, às vezes, que eles podem qualquer coisa. Se acham, às vezes, alguns muito espertos, e não são. Eles fazem bobagem na última hora. E ela diz assim, cigarro eletrônico, que é uma praga que se usa, assim, é tão legal quanto outras drogas. Então, a gente tem que martelar na cabeça deles que eles vão lá para ver peixinho, natureza,
essas coisas, que esqueçam de tentar fazer bobagem. Eu acho que isso a gente precisa marcar muito bem, porque estamos vivendo em tempos complicados. Então, Os quartos serão delimitados. os pela- quartos sim, só que assim, aqui nós sempre funcionamos assim, eles escolhem os quartos. Mas dorme quantas pessoas? Não sei quantas crianças. em Depende de cada quarto? quanto, não sei quanto, eu tenho Quatro, 4. vai quarto de 4, de 3, de 2. Aí depende da cada Tá, da mas casa. o máximo são 4. Hã? O máximo são 4. O máximo são 4. E aí a gente permite que eles escolham com quem eles querem ficar. Eles vão na secretaria da escola e dão os nomes. Tá? Nós não fazemos assim, você fica com fulano, Sim. porque vocês sabem que isso não dá certo. Né? E como tem quarto suficiente para todo mundo, dá para todo mundo se acomodar muito bem, tranquilamente. Então eles vão escolher os quartos, claro, se tiver alguma situação em que eu tenho um quarto para 4 e eu tenho 6 querendo, não vai dar. E aí eles vão ter que se organizar para que não deem os quartos certos. Tá? Então a gente tem muita tranquilidade com aquilo, porque eles trabalham com a gente há muito tempo, no acompanhamento dos meninos, dessas coisas, mas as orientações para que eles foquem no que eles vão estar fazendo lá é extremamente importante. Tem momentos que eles estão livres e tudo, e como vocês viram, é uma comunidade pequena, não tem grandes coisas, mas eu tenho uma expectativa muito grande nessa viagem, não apenas pelo que o Marcelo falou, os professores falaram, é porque assim, o primeiro ano ainda está se constituindo como grupo. Eles ainda são uma classe que eles não se conhecem direito, eles ainda não criaram afinidade de grupo. Escola e sala de aula, ela demora um tempo para se formar e às vezes nunca se forma como grupo. Nós já tivemos classe aqui, por exemplo, do ano passado, terceiro ano, que era uma classe que era tranquilo você dar aula porque nenhum gostava de ninguém. Eles não gostavam um dos outros, então eles nem brigavam, eles só se ignoravam. Não brigavam, não tinha briga, as pessoas davam aula tranquilamente, eles não brigavam, mas eles não se gostavam. Então, não é uma coisa boa, mas nós não conseguimos quebrar. 2 anos de pandemia, eles estudando em casa, chegou para cá, não deu. Esse grupo, que é do primeiro ano, tem um grande potencial para se tornar um grupo. E nesse momento, eles ainda não são um grupo, eles ainda estão sendo muito formatados por nós, porque é uma composição que ainda não ganhou o mínimo de unidade. Muitos deles ainda não estão com foco claramente colocado no pedagógico, estão com a cabeça em outros lugares, e a gente está fazendo um movimento para isso. Né? Então essa viagem é importante, como os professores falaram, porque aproxima dos professores num outro ambiente. Porque uma coisa é aqui, outra coisa é você estar na praia. Muda significativamente. Cria outros laços, e aí abre uma possibilidade entre eles e entre eles os professores. E aí abre uma possibilidade de você conseguir dar mais harmonia do grupo. Então a gente aposta muito nisso, por isso que essa é uma viagem que a gente procura fazer logo com o primeiro ano, logo de cara, né, e não lá no fim. Ano passado nós fizemos bem depois, mas o ano passado é o grupo do segundo ano agora, é um grupo que, por exemplo, hoje eles estão mais harmonizados, foi possível isso, mesmo indo mais tarde. Não passando pela questão da pandemia, né? Tinha o limite da pandemia. A pandemia foi ficou no segundo trimestre. Não sei quantos anos ainda a gente vai viver em função de aspectos da pandemia que a gente não entende muito bem, mas que está permeando muito as escolas. Então, é importante para nós que essa viagem ela seja uma viagem que possa significar um certo avanço na relação grupal. Né? Se eu tiver, para Não, pode falar. Não, A minha preocupação é sempre mesmo o grupo. Né? A parte pedagógica é todo o meu apoio e minha confiança e não vou questionar, mas é esse grupo que está fazendo tanto trabalho e tanta preocupação. Né? Então eu fico muito preocupada. De novo, eu gostaria de saber dos processos muito bonitos, por exemplo. Ano passado no nono já causou que a piscina ficava no corredor, eles já fizeram nos quartos, dentro de um hotel. Imagina um lugar mais aberto. Não, por isso que, na verdade, o Pablo está indo. Então, eu entendi. Não, porque você começou a dizer, a gente nunca manda 3, mas vamos mandar 3 para você, porque você está precisando. Sim, precisando. Porque o grupo não tem muito limite, Quê? esse grupo é um pouco fora do limite? Não é que é fora do limite, é um grupo mais agitado, né? Muito nas salas. É um grupo mais agitado, é um grupo que tem algumas especificidades pessoais e que precisa ser ajustada no coletivo.
E a saída tem essa vantagem, está num outro ambiente e ajuda a fazer isso. Né? Então, ele é um grupo que, como ele está em formação, se eu for pensar o que ele poderia, o que ele era, estou falando vai ser uma montagem, para quem está chegando agora não quer dizer isso. O grupo que estava aqui do nono ano está vivendo uma outra característica. Eles estão vivendo uma coisa muito diferente, porque eles sabem, vocês estão agora no ensino médio. Então nós estamos martelando muito isso com eles, vocês estão no ensino médio. E vocês vão ter um foco que é o principal, foco acadêmico permanentemente. Então nós estamos cobrando muito isso deles. E eles têm dado alguns retornos muito importantes. Por exemplo, eles fizeram simulados. E eles fizeram simulado, assim, praticamente ninguém deixou de fazer o que tinha que fazer. Trazer caneta transparente, preta, ninguém deixou de fazer. Por quê? Porque a gente fica martelando em cima deles essas coisas. Então eles estão sendo modelados para Um minuto atrasado, né? Ia para a coordenação. 1 minuto atrasado, não entrava, ia para a coordenação. Eles já mudaram para o oitavo, né? Eles eram 2 oitavos que viram 1. Já foi. Então você está Mudar de unidade. tá ajustando. Então não é que é um grupo assim que me espanta, não tem nenhum espanto nisso. Eu só estou colocando as coisas que é para dizer, nós estamos muito focados e sabemos o que estamos fazendo com essas coisas. E sabemos que a formação de grupo demora um tempo, mas ela precisa acontecer. E esse grupo tem chance de se tornar um grupo de estudo muito bom. Né? Tem muito potencial lá dentro. E tem as especificidades que a gente tem que tratar individualizadamente. Tá? Então, esse cuidado de vocês também reforçarem em casa que eles estão indo para estudar, o passeio é complementar. Primeiro é o estudo. O passeio é complementar. Eles não estão indo numa viagem de passeio. Eles estão indo para estudar, isso tem avaliação, isso entra nas provas. Então a gente reforça muito esses aspectos, porque o que a gente deseja é que eles adquiram hábitos de estudo e que eles tenham realmente foco no acadêmico. As outras coisas são complementares. Se puder ser muito agradável, ótimo. Se não puder ser agradável, paciência. Tem coisas que são difíceis mesmo e exige sacrifício. E eles têm que aprender essa questão do sacrifício, porque não cai do céu. Então eles têm que lutar por isso, e é por isso que a gente está tentando fazer. Essa questão do grupo é super importante. Foram tantas coisas ditas aqui nessa pequena conversa que a gente teve. Entendo bem as questões que ela trouxe, porque eu também passo por questões parecidas. Mas ontem eu tive a oportunidade de encontrar um professor chamado José Evandro, que deu aula para os meninos, filhos deles, o pessoal que veio do Amorim Prima. Estive lá, vi o trabalho que se constrói naquela escola, o que a escola conseguiu de agregar de positivo, transformar o bairro, porque tem outras unidades escolares. Então eu sei que esses meninos que estão vindo, vieram de lá para cá e entraram, por sorte, na turma da minha filha, eles têm muita coisa boa para trazer para esses alunos que eu estou conhecendo mais nos últimos 1 ano e meio, porque a pandemia também veio para eles. Muita coisa que eles iam aprender em sala de aula, eles tiveram que aprender no computador, e é muito mais difícil. Então, atravessando esse momento, eu tenho conhecido cada criança sensacional nessa turma, e conheço a minha filha, que, modéstia à parte, é um escândalo de menina, né? Eu acho realmente que tem tudo para ser uma turma sensacional. E estou feliz de ver essas coisas na reunião que a gente fez passada, você salientou muito firmemente essa questão do compromisso. Aqui agora mudou a pegada, então esse negócio da disciplina. Eu estou bem confiante que vai ser uma viagem de dia. A gente está procurando desenvolver muitas questões éticas e vocês sabem o que está acontecendo nesse país. Vocês viram o que aconteceu ontem. Né? Hoje. E isso envolve muito as preocupações éticas que todo mundo que está em escola está tendo. A semana, questão de, 15 dias, uma professora esfaqueada. E hoje, 4 crianças mortas amassardadas. Então nós estamos realmente vivendo um período bem complicado e que requer não apenas essa ação acadêmica, mas que essa ação acadêmica sempre aponte para as questões éticas. E o cuidado de ter grupo é para isso, para reforçar relações de solidariedade, de ética e de respeito. Porque senão é a barbárie. E a gente está vendo a barbárie se manifestar dentro das escolas. E isso não está acontecendo agora. Está acontecendo há muito tempo, gente. Não é agora que está acontecendo. Quem está trabalhando em escola vê isso. Então, essas ações, quando a gente pensa deles ir para lá, focar no acadêmico, no pedagógico, mas ao mesmo tempo exaltar a importância do respeito e da solidariedade, nós estamos fazendo aqui. Aliás, nós vamos ter uma ação aqui voltada para as questões de violência no interno da escola, que vai mobilizar toda a escola para discutir isso, porque tem questões que estão no pedagógico cotidiano, que são questões pequenas, mas que são violentas.
de demonstração de racismo, de preconceito, de falta de solidariedade e até de expressões que se naturalizaram e que a gente está tentando combater e vai combater. Então a viagem, para além do acadêmico que tem que ter, que é o foco, tem a questão das relações de respeito que tem que ter também, e isso a gente está procurando não abrir mão. Né? A gente tem feito uma ação muito contundente em relação aos nossos meninos. Tem mãe aqui que já passou pela minha sala e sabe o que está acontecendo, né? Então a gente está pressionando. A gente quer realmente que eles mudem de postura. Não, eu só ia falar que, na verdade, não tem exatamente a ver com a viagem, mas com essa questão, que eu vi um podcast que eu vou tentar encontrar até para encaminhar, que eu achei muito interessante essa semana, com a mãe de um menino que chama Guilherme, que tentou fazer um ataque numa escola, não conseguiu, você chegou a ouvir, e o depoimento da mãe, assim, muito lúcido, achei fantástico, e ela coloca sinais de alerta para os pais, para identificarem coisas que possam estar acontecendo com as crianças. Eu vou tentar encontrar esse podcast e encaminho, porque eu acho que assim, todos os pais tinham que ouvir isso. Porque a gente tem visto coisas assim, vocês sabem, eu estou chovendo molhado, estou falando lá. Redes sociais, as pessoas, os meninos conectados 24 horas por dia, o descontrole que tem disso, o descontrole para saber o que é verdadeiro, o que é falso, a divulgação maciça de informações que desvirtuam eticamente as pessoas, que levam as crianças, os adolescentes a se engajarem, o efeito imitação que as coisas vão acontecendo, está muito grave. E aí é só uma ação, entendo eu, das instituições do país e das pessoas organizadas para poder fazer frente a essas coisas. E na escola, a escola sempre foi um espaço violento. É uma ilusão acreditar que a escola era o jardim da infância que os alemães pensavam. 100% acolhimento. Ela não é. E eu não sei se um dia o homem será alguém bondoso. Então a gente precisa entender que quando você entra aqui tem 30, como em qualquer escola, tem conflitos, tem embates, tem luta pelo poder, tem violência. A escola faz o trabalho de civilizar contendo isso. Mas ela não sozinha ela não consegue diminuir isso. Porque isso é da sociedade e talvez do homem. Né? O Conrad Lorenz escreveu alguns livros falando sobre a questão da violência genética do homem e que o homem deixaria de ser violento talvez se mudasse o DNA dele. Mas, independente disso, as instituições têm isso para fazer. E a relação nós e vocês, ela depende muito para que haja um equilíbrio. Classes que são agitadas, isso é tudo do jogo. Isso para nós não causa nenhum tipo de estranhamento. Né? A gente tem estranhamento quando as coisas saem muito da curva. Né? Não é o caso da classe dos filhos de vocês. Ela é uma classe que não está fora da curva. Até porque muita gente nova no mesmo espaço tentando se ajustar. E eu acho que nós vamos conseguir. Então essa viagem, ela é para mim muito uma viagem iniciática. Eles vão fazer uma coisa fora daqui, vão descobrir coisas que eles não seriam capazes de descobrir estando aqui, sentado lado a lado com um companheiro, vão descobrir coisas com os professores, que eu acho que pode ser uma alavanca para que a gente consiga ganhar unidade de grupo no primeiro ano. E eles vão fazer outras saídas, não desse nível, mas eventualmente saídas para ir ao cinema, né? Por enquanto eu estou segurando, estou dizendo, não, ainda não, mas eles vão sair. Para atividades mais curtas. O Gil tem até uma coisa que eu não sei se seria para essa série, uma coisa aqui que você vai num dia na Cantareira fazer uma coisa e volta, tem grupos saindo para ir para cinema e voltam, e eles também vão fazer isso. Tá? Eles vão fazer. Um dos desafios nossos e de vocês é que eles sejam mais autônomos. Eles precisam estar se preparando, porque daqui a 2 anos eles vão sair daqui e eles não vão estar sem nenhuma proteção. Nenhuma. E eles vão ter que se virar. E uma das coisas que é um pouco mantra na minha fala com eles é: vocês precisam ser independentes, vocês precisam sair de casa, morar por conta própria e se sustentar. Vocês precisam fazer isso. Então se preparem, porque os pais de vocês não poderão segurar a vida para vocês para sempre. Vocês têm que ser independentes. Então isso significa ter autonomia, capacidade ética de decisão, coragem para daqui a 3 anos estar numa universidade, se manter e trabalhar. É isso que vocês vão precisar fazer. Sem isso vocês não são livres.
Então isso é uma coisa que eu martelo com eles quando caem na minha sala, né? Porque Martelo neles. martelo neles, porque eu tenho um martelinho lá mesmo, e que eles vão lá, eu tenho um martelinho. Mas é esse o martelo que está na minha sala. Aí eu martelo mesmo com eles para isso. Então é isso, vocês vão ser chamados para outras reuniões. Nós vamos ter reuniões temáticas, inclusive, que vocês estarão. Já antecipo, dia 15 de abril, tem uma ação na escola, que é do Comitê Antirracista, do qual eu faço parte, para discutir essa questão que envolve vocês, quem puder vir, vocês vão receber um convite, eu já estou recebendo, e eu ficaria muito feliz se vocês estivessem aqui. Dia 15 é um sábado de manhã, porque é um tema complexo, difícil, e parte da violência que nós estamos vivendo tem a ver com isso. Tá? E a gente tem que se posicionar nessas questões para ver se a gente consegue controlar essa barbárie que está disseminada, naturalizada, uma coisa